Oi, gente! Então, no vídeo de hoje, eu quis trazer um relato do meu primeiro trimestre de gravidez para vocês, né? Com isso, já fiz até umas anotações aqui no meu celular, para eu não esquecer de nada. Fui anotando tópico por tópico, para eu poder falar tudo o que aconteceu para vocês durante essas 12 primeiras semanas, né? Porque eu mesma, quando eu descobri que estava grávida, eu ficava pesquisando vários vídeos assim no YouTube, para poder saber se as outras mulheres também, né, estavam sentindo o que eu estava sentindo. A gente sempre fica curioso, né, querendo saber se o que a gente está sentindo é normal ou não. Então eu vou começar falando aqui para vocês, vou tentar ser o mais breve possível para o vídeo não ficar muito longo, porque são muitos detalhes assim que eu quero abordar. Então, ó, vou começar falando dos primeiros sintomas que eu tive. Os primeiros sintomas foram cólica, aversão a cheiro e dor no contato íntimo. Eu descobri a minha gravidez com 4 semanas de gestação. A minha menstruação não estava atrasada ainda, já estava perto de vir, mas de acordo com o beta que eu fiz, assim que eu descobri já tinha dado 159, né, então já estava bastante grávida aí, mesmo com a menstruação não estando atrasada. E o que eu notei, assim, que me fez desconfiar para fazer um teste de gravidez? Eu estava sentindo as cólicas, como eu falei, mas era uma cólica diferente. Não era tão parecida com menstruação. E eu estava sentindo, já tinha uns dias já. Eu lembro que nessa noite eu fui tentar dormir, e aí eu tava com um short que eu sempre costumei usar, e eu acordei de madrugada, parecia que o short estava apertando demais a minha barriga. Eu tive que trocar de short, porque eu tava com um incômodo muito grande, uma cólica muito estranha na barriga. E aí a aversão a cheiro, eu lembro que eu peguei o remédio do meu cachorro para poder dar ele, e é um remédio que eu dou ele há anos, né? Eu senti o cheiro daquele remédio, já me deu um enjoo, uma vontade de vomitar, assim. E também estava tendo dor, né, como eu falei, quando eu tinha relação. E aí eu também já fiquei meio desconfiada por causa disso, porque eram sintomas que eu nunca tinha sentido antes. Mas, ao mesmo tempo, não era nada de tipo assim, nossa, eu tenho certeza que eu tô grávida. Ainda assim, eu achava que eu não estava, porque eu já tinha feito outros testes, né, antigamente, que eu também sentia um sintoma ou outro, e sempre dava negativo. Então, eu não estava levando tão em consideração, assim, esses sintomas, mas fiz, né, por desencargo de consciência, e na mesma hora deu aquele positivão, com as 2 linhas bem fortes. Aí nisso, depois que eu descobri, eu vou falar para vocês os sintomas, né, que eu tive ao longo dessas 12 semanas, né, depois que eu descobri a gravidez com 4 semanas. Eu não estava sentindo nada, a não ser um pouquinho dessa cólica que eu falei com vocês, né, desses sintomas que eu já citei. A partir de 5 semanas que eu comecei a ter mais sintomas típicos mesmo de gravidez, que foi enjoo, eu comecei tendo bastante enjoo, muito desânimo, cansaço, sono. Comecei a partir da 6ª semana, assim, dar muita ânsia já de vômito também, e vomitei bastante, vomitei muito mesmo durante esse período. Tudo que eu comia, assim, praticamente me dava vontade de vomitar, eu chegava a vomitar, então foi bem ruim. A dor que eu comentei com vocês persistiu até umas 11 semanas de gestação. Eu também estava ficando muito fadigada, porque eu não fazia exercício físico antes de engravidar, né? E assim que eu descobri a gravidez, meu médico também falou para eu não fazer nenhuma atividade física, já que eu não fazia, fazer só alguma caminhada leve, mas nem isso eu estava fazendo direito, e esperar dar 14 semanas para poder começar a fazer um exercício físico, caso eu quisesse fazer. Aí sempre que eu ficava falando muito assim, eu ficava muito fadigada também. Uma coisa, gente, que eu senti que eu achei muito esquisita foi de vez em quando, às vezes eu tava parada assim, dava umas fisgadas, gente, lá embaixo, onde vocês sabem, mas umas fisgadas esquisitas, que do nada dava uma dor assim, de fazer assim, aí passava. E um outro detalhe também que eu senti, que eu fiquei com um pouco de medo, foi um incômodo na panturrilha direita. Aí esse incômodo que eu senti, não chegava a ser dor não, era só um incômodo mesmo.
Aí eu já comecei a ficar preocupada, né, com medo de risco de trombose, de poder ser algum sinal de trombose, alguma coisa assim. Aí o médico passou um ultrassom das pernas, né, para poder ver, tava tudo certo. E aí ele me receitou usar aquelas meias de compressão na altura da panturrilha ali, para poder ajudar a melhorar a circulação, que devia ser algum problema de circulação. Aí esses foram os sintomas que eu tive durante essas 12 semanas. Deixa eu ver se tem algum detalhe aqui, mas eu acho que foi isso mesmo. O que mais pegou foi os vômitos, foi o que eu mais tive, assim, disparado, que foi horrível, horrível mesmo a quantidade de enjoo. Aí tá, de sintomas foram esses. Aí eu vou começar a falar outros tópicos com vocês agora. A minha primeira consulta com o obstetra foi com 5 semanas e alguns dias, e ele solicitou nessa consulta exame de sangue e exame de urina. A gente sempre fica em dúvida, né, em quando que a gente tem que começar a fazer o pré-natal. No meu caso, eu tô fazendo particular, e aí eu já marquei, assim que eu descobri, eu já marquei logo a consulta, né, fui com 5 semanas e alguns dias. Meus exames de sangue, né, saíram o resultado, estava tudo bem, tudo normal, só teve uma alteração na ferritina, na vitamina B12 e na minha glicose, que aí no caso, ele me passou uma suplementação de vitamina B12 via sublingual, aí foi mais tranquilo de eu conseguir tomar, né, essa vitamina. A ferritina estava um pouco baixa, né? O ideal era aumentar. Aí ele mandou eu comer mais folhas verdes, né? Esse tipo de coisa. E a minha glicose estava 90 e ele mandou eu abaixar minha glicose para abaixo de 85, para não ter risco de dar diabetes gestacional, né? Então, diminuir doce, esse tipo de coisa. Aí ele me passou, além da suplementação da vitamina B12, o metilfolato, que no caso foi o Folageste, que ele me passou, e o Quelatus Geste. No primeiro mês, né, nas primeiras 4 semanas mais ou menos, eu consegui tomar de boa esses 2 remédios. Só que depois disso eu não consegui tomar mais de jeito nenhum, porque eu só de sentir o cheiro e pensar naquele remédio me dava vontade de vomitar. Então eu fiquei mais ou menos 1 mês e meio sem tomar essas suplementações que precisava, porque eu não estava conseguindo. E aí, o primeiro ultrassom, né, foi quando? O primeiro ultrassom que ele me passou foi com 8 semanas de gestação, que aí já daria para ver o saco gestacional, né, e o embrião. Aí quando a gente fez com 8 semanas já dava para ver tudo direitinho, o embrião já tinha batimento cardíaco, e depois ele me passou o próximo ultrassom com 12 semanas, que foi o morfológico. Em relação à vacina, nesse primeiro exame de sangue que ele passa, ele já pede várias coisas assim de vacina para ver se você tem anticorpos, né, de determinadas doenças pelo exame de sangue. E aí o meu estava tudo certo, a única coisa que eu não tinha anticorpo, mesmo já tendo tomado a vacina, foi a de hepatite B. Então ele mandou eu reforçar essa vacina, né, a dose dela. Ele falou que o ideal era tomar 3 doses e já podia tomar. E tomar também a vacina da gripe, que ele falou que ia ser muito importante. Com 9 semanas de gestação e alguns dias, a gente já estava super ansioso, querendo saber, né, o sexo do bebê. A gente fez a sexagem fetal, que deu menina. E aí, nesse morfológico de 12 semanas, a médica já falou que provavelmente era menina mesmo pela ultrassom, que já dava para ver mais ou menos ali a posição, que quase certeza mesmo de ser menina, de confirmar essa sexagem aí. Em relação ao meu peso, eu engravidei com 59 quilos e algumas gramas, e aí como eu tive esse problema de vomitar muito durante a gestação, de enjoar muito, hoje eu tô com 56 quilos e 200 gramas, né? Eu dei uma emagrecida. Mas essa emagrecida foi benéfica, né, pra mim, porque eu engravidei já um pouquinho acima do peso. Então, foi tranquilo essa perca de peso, fez bem pra mim, né? E foi isso. Em relação ao crescimento da barriga, durante essas 12 semanas, minha barriga praticamente não cresceu, não deu diferença nenhuma assim. A gente sentia que ela ficava um pouco inchada, né? Às vezes ao longo do dia, à noite principalmente, a barriga ficava maior, mais inchada, mas não
cresceu, até porque o bebê era muito pequeno ainda, né? Então não tinha como crescer assim a barriga. E por fim, né, eu tô gravando esse vídeo hoje com 14 semanas e 5 dias de gestação. E desde que eu completei, né, esse tempo pra cá, muitas coisas já mudaram em relação a sintomas, né, tudo mais. Só que aí, isso já é um assunto para o próximo relato do segundo trimestre, né, quando eu fechar esse segundo trimestre aí, para eu poder explicar para vocês tudo que aconteceu durante esse tempo. Mas, de início é isso, eu acho que eu consegui abordar todos os tópicos, assim, que geralmente a gente tem dúvida, né, em relação às primeiras 12 semanas. Acho que eu abordei tudo. Se faltou eu falar sobre alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu tento responder vocês, né, para poder tirar dúvida. Deixa aqui embaixo também, né, quais foram os primeiros sintomas que vocês tiveram, se foi parecido com o meu, porque eu tive sintomas que para mim eu achava que muito poucas pessoas tinham, até então eu não conhecia de fato. Mas é isso, tentei ser o mais breve possível, gente, porque se fosse para eu explicar tudo assim, muito explicado, eu ia ficar falando demais nesse vídeo, que eu já acho que já falei, foi um vídeo mais técnico, né, informativo para vocês. E é isso, deixa bastante like aí pra mim, se inscreve aqui embaixo no canal, e um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau!